Bom dia, irmãos. Eu acho que a palavra que tem que parar nos nossos corações e que tem que ficar arraigada é confiança. Estamos juntos, né, entre aspas, em mais um culto. E eu espero que você esteja protegido, eu espero que você esteja saudável, eu espero que a sua família esteja guardada. E é o desejo nosso. Nós estamos aqui para fazer o trabalho, né, de música, que é uma das ferramentas para louvar a Deus, mas estamos tentando pelo menos nos guardar em prol do serviço que a gente acredita ser essencial na sua vida espiritual, na sua vida congregacional. E para tanto a gente traz uma palavra que está em Abacuque 3, muito conhecida, né, a oração de Abacuque. A partir do verso 17 diz o seguinte: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. É uma passagem muito conhecida, eu até diria, com o perdão da licença poética, é até clichê de tão conhecida que é. Só que a palavra de Deus, ela nunca é clichê, ela nunca é algo previsível, algo corriqueiro, cotidiano. Não, ela é fogo consumidor, ela é espada de dois gumes. A Bíblia fechada, eu costumo dizer, é um livro qualquer, é um livro que pode virar até um peso de papel na sua casa, mas ela aberta, e você lendo e meditando, é como a boca de Deus falando diretamente com você. Então, meu irmão, é muito difícil num momento como esse, onde nós enfrentamos uma doença terrível, que tem uma letalidade assim nunca vista antes, um poder de transmissibilidade enorme, que nos faz ficarmos separados e fazer o que a gente mais gosta, que é estarmos juntos, nos abraçando, desejando bênção sobre a vida um do outro. É muito difícil lidar com perdas de emprego, perdas de relacionamento, casais que estão enfrentando tantas dificuldades, pais e filhos que pelo fato do confinamento estar tão presente, traz algo assim tão terrível que deveria juntar as famílias, tem separado. E é muito difícil a gente olhar da perspectiva: Deus, ainda que não haja vacas nos currais e a figueira não deu o seu fruto, ainda assim o meu louvor não faltará na minha boca, o louvor ao Senhor. É muito difícil, mas importa que façamos isso, não porque somos demagogos, não porque a gente pensa positivo, ou não porque é bonito para as outras pessoas verem, não, mas é porque isso traz força, não pelo convencimento, mas pela própria força da palavra de Deus aplicada em nossas vidas. Ela não é palavra mágica, ela não é pirlim-pim-pim, mas ela é viva e ela é eficaz. E quando nós a declaramos nas nossas vidas, a nossa realidade muda. E nós temos que, como eu falei no começo, confiar. Apenas isso. Porque Jó, passando por tudo que passou, chegou diante de Deus e falou: agora os meus olhos te veem, porque antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar. E olha a intimidade que esse homem tinha com Deus para poder falar isso. Então a gente tem que viver isso dessa forma, e é tempo de vivermos a palavra. Por isso, Deus, ainda que não hajam vacas nos currais, o teu louvor jamais cessará dos meus lábios. E eu convido você a orar nesse sentido, nesse momento. Já foi falado, Deus, tudo que nós poderíamos dizer, qualquer coisa a mais seria em demasia, mas eu só quero dizer, e eu tenho certeza que o meu irmão que está assistindo isso agora, ele vai em congruência com o que eu vou dizer, que nós confiamos no Senhor. Está difícil, Deus, está doendo, está complicado, mas a gente confia no Senhor. Nós todos estamos sensíveis,
Nós todos estamos abalados, mas a gente não vai viver pelas circunstâncias, porque a tua palavra fala que eu vivo pela fé e não por vista. Então, a gente vai continuar, Deus. A gente vai em frente, o mar vermelho está aí, o faraó está atrás, mas a tua palavra é clara quando diz, diga ao meu povo que marche. Então a gente vai marchar rumo ao alvo que é Cristo. Não andar, não correr por correr. E não vamos encontrar nenhuma luz no final do túnel, porque essa expressão ela é muito vaga. Pode ser muita coisa essa luz. Mas nós vamos rumo ao alvo que é Cristo. E que no nome de Jesus, naquele dia, nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Mas até que isso aconteça, o Senhor nos dá essa abertura. Nós pedimos, tem misericórdia de nós, Deus. Resgata aqueles que estão feridos, resgata os que estão perdidos, resgata os que estão desesperançados. E em nome de Jesus, que os temerosos se voltem para o Senhor e saibam que o Senhor é o nosso refúgio. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe sua vida, meu querido. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho.
são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. No átrio ou no santo lugar, eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Oh, Pai, nós entregamos a Ti, Senhor, os nossos louvores, a nossa adoração, a nossa gratidão, Pai. Que nós possamos entrar, Senhor, na Tua sala do trono, e Te adorar, e Te bendizer, Senhor, em todo o tempo. Que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja atuando através das nossas vidas, ó Pai. E que em nome de Jesus, em todo o tempo, haja um novo cântico em nossos lábios, ó Pai. Aleluia, Jesus. Deus abençoe você nessa noite, que nós possamos estar diante de Deus, louvando, engrandecendo o nome dEle, e que a palavra dEle possa falar aos nossos corações, que a palavra de Deus é viva, eficaz e poderosa. Ela é a inspiração de Deus, que fala ao nosso coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por todas as coisas que o Senhor nos faz. Perdoa os nossos pecados, nós sabemos que o Senhor cuida de nós, ó Pai. Fala conosco através da Tua palavra, que nós possamos ouvir, Senhor Deus, a Tua voz e conformar e consolar os nossos corações nessa noite. Amém. Nós vamos falar um pouco das coisas que estão acontecendo nos nossos dias. Essa pandemia sem precedentes, né, nas nossas gerações. Nós nunca ouvimos, nunca sentimos algo de tamanha proporção nos nossos dias. A pandemia que se instaurou sobre o mundo todo, que já dura há mais de um ano, ela assola todos os países da Terra. Algo que só é comparado com pestes e desgraças históricas da humanidade, como a peste bubônica por volta do ano 1350, ou a gripe espanhola, que não teve tantas proporções como agora. Ela ficou mais concentrada na Europa, mas que também se alastrou pelo mundo e que trouxe grande impacto no século XX, no início do século XX. Mas essa pandemia ela está
agora na nossa época. E o que é essa pandemia? Nós sabemos que é um tipo de vírus da família da gripe, que provoca uma pneumonia e que se alastra rapidamente em todas as direções. Mas o que nós podemos entender isso em relação às profecias bíblicas? O que nós podemos aprender ou entender dentro desse cenário que hoje estamos vivendo em relação à volta de Jesus? É isso que eu gostaria de enfatizar nessa noite. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é a respeito da ciência. A ciência é contrária à Bíblia? Essa é uma pergunta debatida por muito tempo. A ciência não é contrária à Bíblia. Por quê? Porque a ciência nada mais é do que um entendimento da mecânica de tudo que existe. Se nós entendermos como as coisas são, isso é ciência. Quando nós não entendemos como as coisas são, nós não entendemos a partir da ciência. Então, olha que interessante. Quando nós entendemos a estrutura molecular de uma substância, nós falamos que isso é ciência. Quando nós entendemos a estrutura ou a composição de metais, nós entendemos que isso é ciência. Quando nós olhamos, por exemplo, e provamos a existência de algo que nós não enxergamos, como o ar, por exemplo, nós entendemos que isso é ciência. Da mesma forma, os espectros da luz, quando nós, através de um prisma, conseguimos ver as suas variações, isso é ciência. Quando nós entendemos como se dá, por exemplo, a questão orgânica de algumas plantas, como se dá a fotossíntese, isso é ciência. Todas essas coisas, por mais simples ou por mais complexas que elas sejam, quando nós as entendemos, nós a consideramos ciência. Então veja bem, a ciência não é contrária à Bíblia, a ciência não é contrária à palavra de Deus. A ciência é simplesmente a capacidade de nós, humanos, entendermos como as coisas da natureza, como as coisas que existem, funcionam. Ou são compostas, elaboradas, como elas se harmonizam, como elas se organizam e quais são as suas reações em relação às suas misturas. Então, quando nós falamos dessas coisas, nós estamos falando de ciência. Então, o homem aprendeu há muito tempo, utilizar a ciência a seu favor. Ou seja, a mecânica de como as coisas funcionam. Então, quando ele entendeu a gravidade, quando ele entendeu as forças de alavanca, quando ele entendeu o uso da pressão, por exemplo, ele utilizou ou de uma engrenagem, ou de uma rosca, a rosca de Arquimedes para fazer uma bomba, ou quando ele entendeu, por exemplo, a questão da mistura de elementos até para elaborar nutrientes, para fertilizar o solo, ou tantas outras coisas que o homem conseguiu juntar através, por exemplo, metais. Quando você junta o cobre com o estanho, você consegue o bronze, que ele tem outras propriedades. E quando você junta ferro com outros componentes metálicos, você consegue o aço. E isso é ciência. E hoje nós estamos cercados com toda a ciência acumulada desde a criação do homem. Então, tudo aquilo que se acumulou de aprendizado e conhecimento a partir de experimentos e de experiências, juntando o que o seu pai, o seu avô, o seu bisavô foi aprendendo e somando isso e vindo de gerações e gerações, é o resultado da ciência de hoje. Isso é interessante. Mas o homem depositou muita fé na ciência. Ele depositou muita fé desse conhecimento, das suas experiências, das coisas que ele aprendeu ao longo do tempo, com acertos e erros. E nós, muitas vezes nessa geração, até muitos crentes, confiam cegamente nas coisas da ciência.
Mas a ciência não é boa? A ciência não é boa e a ciência não é ruim. Ela não tem bondade e maldade na ciência. A bondade e a maldade, ela está no coração dos homens. A ciência nada mais é do entendimento do homem em relação à mecânica de todas as coisas. Então, como nós podemos dizer que a ciência é contra Deus? Nada, a ciência é o princípio do descobrimento de tudo que Deus fez. Quando nós estudamos ciência, nós estamos descobrindo as coisas de Deus, porque Ele é o Criador. A palavra de Deus fala que Ele fez todas as coisas pela palavra do seu poder. E todas elas vieram à existência pela sua palavra e pelo seu poder. Então, independente de qualquer coisa, nós sabemos que tudo provém de Deus. E quando conhecemos e entendemos o funcionamento destas coisas, nós temos que glorificar a Deus pela engenharia e pela sua sabedoria, porque Deus, Ele é o maior engenheiro, Ele é o maior médico, Ele é o maior doutor, independente de qualquer que seja, Ele é o maior de todos, porque é Ele que fez todas as coisas. E voltando na questão da pandemia, o homem depositou muita confiança em sua ciência. Mas eu gostaria de ler um texto que está lá em Jeremias, capítulo 8, versículo 22, que diz assim, Jeremias 8, 22. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Num outro texto, também no mesmo livro de Jeremias, no capítulo 46, no verso 11, diz assim, sobe até Gileade e toma bálsamo, ó Virgem filha do Egito, debalde multiplicas remédios, pois não há remédios para curar-te. Olha que interessante. Tanto Jeremias 8 como Jeremias 46, o profeta por Deus está questionando a respeito do bálsamo de Gileade. Gileade é uma terra montanhosa no norte de Israel, próximo ao Jordão, que tinha vales, florestas, montes, e ali tinha grande vegetação, e eles cultivavam, a própria natureza produzia ervas medicinais. E aquela região ficou famosa pelos seus ungüentos, pelos seus bálsamos. Todos os médicos utilizavam dos bálsamos de Gileade. Era uma mercadoria produzida e distribuída pelos mercadores de todas as regiões que buscavam em Gileade. E essa terra passou a pertencer a Israel. Então todas as pessoas do povo de Israel utilizavam. Aquela mulher do fluxo de sangue, com certeza comprou muitos bálsamos, muitos ungüentos de Gileade. E aqui Jeremias está falando, acaso não há lá remédio? Não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá um médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do teu povo? Deus está dizendo assim, procura lá remédio, procura lá um bálsamo. Não tem médico, não tem remédio lá em Gileade? Porque o povo confiou demais nos bálsamos de Gileade. O povo achou que qualquer coisa que eles tivessem, ou teriam, os bálsamos de Gileade ia ser suficiente. E aí nós lemos também lá em Jeremias 46, quando Deus faz uma alusão à filha do Egito, comparando na mesma proporção aqui, ele fala a respeito disso. Sobe até Gileade, compre bálsamo, vê se vai te curar. Não vai curar. Não vai te curar. E o mundo todo está sentindo isso. A medicina, a ciência não pôde suprir esse momento, essa necessidade. Eu estava conversando com algumas pessoas, nesses dias todos nós estamos tristes. Eu não sei, eu não vi, não conheço ninguém que nesses dias não tem passado por tristezas,
por alguém que se foi, ou um amigo, ou um parente, ou um conhecido muito próximo. Então isso está afetando todo o mundo. O mundo todo está sendo impactado por essa praga, Isso também mostra que nós não podemos confiar nos bálsamos de Gileade. Deus está dizendo assim, olha, por mais que possa ter o bálsamo, e por mais que ele seja bom, ele não é suficiente para a sua vida. As coisas desse mundo não é suficiente para suprir as necessidades da sua vida. Você precisa acreditar em mim. Se você achar que pode fazer todas as coisas, viver distante de Deus e ser feliz, pode ser que um dia o bálsamo de Gileade não funcione, não seja suficiente. Isso está sendo mostrado para o mundo todo. O bálsamo de Gileade não é suficiente. Como não foi suficiente aqui em Jeremias. Israel procurou o bálsamo de Gileade, mas não era suficiente. E Deus fala, você não foi até lá? Lá não tinha médico? Lá não tinha bálsamo? E por que a sua filha... Por que o meu povo? Por que o povo não foi curado? Porque o pecado que naquele instante, naquele caso, o povo tinha cometido, não era uma questão de um remédio, não era uma questão de uma ciência. Era uma questão de entender quem realmente era Deus, quem realmente era o povo e o que estava acontecendo naqueles dias. Então a nossa fé não pode estar no homem, nem na medicina, nem na ciência. Por mais que o bálsamo de Gileade tenha ajudado, mas não é nesse bálsamo, e nem em Gileade que nós temos que colocar a nossa fé, nem a nossa confiança. Nós vamos continuar usando o bálsamo de Gileade, nós vamos continuar, mas nós sabemos que todas as coisas provêm de Deus para as nossas vidas. É interessante que na época de Cristo, muitas pessoas tinham procurado vários médicos. Aquela mulher do fluxo de sangue, por exemplo. Nós vemos também o filho do centurião. Tantos milagres que Jesus operou naqueles dias. E havia vários tipos de ungüentos, havia vários tipos de medicamentos, havia vários médicos. O próprio evangelista Lucas, ele era um médico convertido ao Senhor, que entendeu que ele usava os seus bálsamos, ele fazia os seus ungüentos, ele tratava doentes, mas em alguns momentos ele impunha a mão sobre o doente para que houvesse a cura. Em algum instante ele expulsava demônio. Em outro instante ele preparava o bálsamo e ele tratava o doente a partir dos seus ungüentos, dos seus bálsamos. Essa pandemia, ela é impressionante. Voltando para a ciência. Muitas pessoas não acreditavam nessa catástrofe, né? nessa praga. Outras pessoas são teimosas em relação àquilo que é evidenciado. Então nós precisamos ser sábios, nós precisamos entender as coisas e não desafiar o momento pelo qual estamos passando. O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que ser sábios nesse instante, considerando as coisas que estão acontecendo e tomando as precauções e as providências de acordo com aquilo que nós temos visto e ouvido. Quero dizer algo para você, só para entender esse ponto. Na época da peste negra, a peste negra é uma doença bubônica que cria úlceras terríveis, que explode em feridas gigantescas, erupções na pele, que desencadeia uma inflamação gigantesca e essas feridas são escuras, negras. E como que essa peste começou na Europa? Ela começou a partir da China e da Mongólia. E essa peste, ela caminhou pelas pulgas. Então, as pulgas eram as transmissoras dessa doença. E as pulgas, elas empesteavam os ratos, e os ratos eles iam para navios, e os navios caminhou para toda a Europa. Em alguns casos, mercadores na Rota da Seda
também levavam a doença para outros lugares. Numa questão de 30, 40 anos, a Europa tinha perdido 1/3 da sua população. Para cada 3 pessoas, uma tinha morrido. Então imagine, onde havia 3, morria 1. Se havia 6, morria 2. Se havia 9, morreria 3. E assim sucessivamente. E o que é interessante é que através dessa infestação de pulgas contaminadas com esse vírus da peste, toda a Europa foi atingida. E as pessoas começaram a perceber que os judeus não ficavam doentes ou tão doentes como os outros, porque os judeus tinham uma prerrogativa ou um código de higiene diferente das outras pessoas. Os judeus, eles tinham toda aquela ideia de contaminação por mortos, toda a ideia de contaminação com animais impuros. Eles lavavam as mãos para comer, né? Lembra daquela passagem que os discípulos de Jesus estão comendo trigo e eles são questionados por que os seus discípulos não lavam as mãos para comer? Então veja que os judeus, eles tinham uma conduta, um código de higiene muito sofisticado. Eles não podiam se misturar com animais imundos. Eles não tocavam em pessoas ou cadáveres de animais ou de pessoas. Eles não podiam, vocês lembram da passagem do bom samaritano? Né? A gente vê que o levita e o sacerdote, eles pensam que aquele viajante está morto, então eles não tocam nele. Olha que interessante, essa conduta de higiene que os judeus eles têm e praticam por causa da palavra de Deus descrita nas leis de Moisés, fez com que eles não fossem atingidos pela peste negra. Só que por consequência deles não serem atingidos, os cristãos ou aquelas pessoas que viram os fatos naqueles dias chegaram à conclusão que a peste estava ali porque ninguém tomava vingança dos judeus por eles terem matado Jesus. E Deus estava castigando a humanidade porque ninguém fazia nada, não tomava vingança dos judeus. E isso gerou uma revolta e começaram a persegui-los e a matá-los. Mas que, na verdade, eles estavam, dentro da sua concepção higiênica, se afastando da infecção, da proliferação, melhor dizendo, da doença. E quando nós olhamos para a pandemia atualmente, tem pessoas pensando tão absurdos. Em vez de tomarem as medidas sanitárias necessárias para se erradicar, as pessoas insistem em fazerem algo absurdo, na qual a doença se prolifera. Da mesma forma, as pessoas na época da peste negra achavam que o gato, olha que interessante, o gato era um mau presságio, então eles matavam os gatos. Só que os gatos que eram os perseguidores dos ratos abriram espaço. Essa perseguição aos gatos, esse negócio de gato preto, surgiu principalmente assim, na época da peste bubônica, porque algumas pessoas, antes de ficarem doentes, tinham visto gatos pretos. Então eles falavam, eu vi um gato preto, não sei o que, e depois eu fiquei doente. E isso também foi proliferado. E começaram a matar os gatos. Com isso, a doença aumentou, porque aumentou a quantidade de ratos. Os ratos, sem os gatos, se aproximaram mais dos humanos, por causa dos restos de comida. Lembrando que nessa época as pessoas não tinham camas, como nós temos hoje, não tinham banheiros, como nós temos hoje. Estou falando do ano 1300, 1350 na Europa. As casas eram de madeiras, as pessoas dormiam no chão, a comida ou a lavoura era junto com a casa, ou seja, tinha roedores, tinham animais, tinham fezes, o chão não era ladrilhado como é hoje, era chão de terra. Então imagine como era as casas, as pessoas não tomavam banho todos os dias. Abriu-se um espaço para a proliferação da doença. Então nós temos o nosso lado de tomar os cuidados corretos.
né? Entendendo essas coisas. Então, todo cristão, todas as pessoas têm que entender isso. Não pode tampar os olhos. Eu não vou pegar, eu não vou usar uma máscara, Deus me protege. Irmão, não tente o Senhor teu Deus, faça a sua parte. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você em relação à ciência. Em relação à ciência. Lembre-se que eu disse, nós não podemos depositar a nossa confiança na ciência, mas a ciência é o entendimento da mecânica de como funcionam as coisas. Quando eu entendo como funcionam as coisas, eu estou exercendo a ciência. Então, isso é uma questão de sabedoria. Deus nos diz para pedirmos sabedoria. Se eu sei que aquilo é ruim ou traz um problema, um prejuízo, eu simplesmente, pelo meu entendimento, eu vou tomar as atitudes. Então você já sabe, meu irmão, você já sabe, minha irmã, tome as atitudes corretas. Então esse é um primeiro ponto que eu queria dizer. Só que, agora eu quero falar da fé em Deus. Independente da ciência, a nossa fé não pode estar nela, porque não é ela que vai resolver todas as coisas. Ela nos ajuda no nosso dia a dia. Quando você utiliza um carro para se transportar, para se locomover, você está usando ciência. Quando você usa uma caneta, você está usando ciência. A gente aproveitou uma coisa junto com outra, agregamos mais uma, é ciência. O botijão de gás na sua casa é ciência. Não é verdade? O chuveiro elétrico, uma resistência a partir de um filamento de tungstênio, é uma ciência com um campo energético, a eletricidade que cria calor, uma lâmpada, tudo isso é ciência. Como que funciona uma lâmpada incandescente agora com LEDs? Uma questão de ciência. E a gente se aproveita dela. Aproveitamos, entendemos e utilizamos. E os medicamentos também são compostos desenvolvidos a partir de um entendimento de ciência. Lembrando que 50% de todos os medicamentos que existem no mundo, eles são derivados de propriedades naturais. Ou seja, substâncias encontradas na natureza com uma potencialidade aumentada, que é um remédio. Então, ele existe na natureza. Ele só é potencializado para ficar mais forte. 50% de todos os medicamentos. É muito, não é verdade? E isso tudo vem de Deus. E mesmo aquilo que o homem faz, o homem vem de Deus, e as coisas que o homem faz provém de Deus. Então, quer dizer, todas as coisas provêm do Senhor. Mas, voltando para o nosso tema, que é a respeito dessa questão da pandemia, a pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: a pandemia é um sinal dos tempos? Eu não conseguiria falar há um ano atrás se ela seria um sinal dos tempos ou não, mas hoje eu creio que essa pandemia é um sinal dos tempos, porque ela foi em nível mundial. Se você for lá para o Afeganistão, a pessoa está usando máscara e tomando cuidado com o distanciamento social e usando álcool gel. Se você for para o Japão, é a mesma coisa. Se você caminhar até uma tribo indígena no meio da floresta amazônica, você também vai encontrar a mesma situação. Todo mundo sabe e conhece a palavra Covid. Ela é internacional. Todo mundo foi afetado. O mundo todo se prostrou para essa pandemia. Não houve rico ou pobre. Não houve famoso ou não famoso. Não houve político ou não político. Todos foram alcançados por essa pandemia. Não foi um país daqui ou um país de lá. Todos foram alcançados. Por isso, a palavra pandemia. E aí nós temos uma coisa. Em Mateus capítulo 24, nós vemos que o Senhor Jesus ele nos adverte a respeito de vários sinais antes da sua volta. E um dos sinais que o Senhor nos adverte são pestes, fomes. Nós tivemos uma grande fome na década de 80, quando a Etiópia
foi assolada juntamente com vários países da África. Nós vimos a fome entrando em vários outros continentes. No continente americano, a fome também trouxe a sua marca. Mas depois nós vimos situações como terremotos. Houve tantos terremotos na década passada que abalou o mundo. Nós podemos listar 10 grandes terremotos, desde o terremoto de Kobe, terremoto da Cidade do México, terremoto no Chile, terremoto no Haiti, terremoto no mar que criou aquele tsunami que matou 200 mil pessoas nas costas da Índia e de outros países da Ásia. Nós vemos terremotos no Irã, terremotos no Afeganistão, terremotos na China. Houve, dúzias de terremotos e maremotos na última década. Na outra década, antes dos terremotos e maremotos, houve fome e secas em vários lugares. Nós víamos aquelas crianças na África, na Etiópia, em Moçambique, em tantos outros países, no Sudão. Isso marcou a minha geração. A minha geração foi marcada. Quem tem entre 40 e 50 anos vai lembrar desse tempo tão devastador pela fome. E depois houve, como eu disse, grandes terremotos. E agora começou uma onda de pragas, começando com o ébola na década de 70 e 80, depois com a AIDS, depois veio a SARS, gripe H1N1, gripe do porco, gripe suína, e agora essa Covid também é uma gripe, mas com poder arrasador. Uma gripe com pneumonia, que destrói o pulmão. Então, olha, irmãos, eu estou entendendo por esses sinais, né, juntamente com guerras que nós temos visto, que o Senhor Jesus está às portas. E aqui nós podemos entender que o Senhor Jesus está próximo. Então, eu gostaria de, antes de encerrar essa passagem, ler 2 textos e fazer um comentário. O comentário que eu gostaria de fazer é o seguinte: está sendo difícil esses dias. Muitas pessoas estão enlutadas por causa dos seus entes, outros estão chateados ou tristes por causa dos seus amigos. Mas isso não é o pior. Porque hoje a igreja está na terra, o Espírito Santo está nos confortando, está nos ajudando, está nos consolando, existe a salvação em Cristo Jesus. Nós podemos falar do amor de Deus para essas pessoas, falar da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Mas vai chegar o dia que não vai ser assim. A igreja não estará, e esse dia vai ser muito pior. Jesus fala em Mateus capítulo 24, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Se não tivessem sido abreviados esses dias, ninguém seria salvo. E ele fala aqui, ele fala a respeito da fuga dos judeus da terra deles, né, em relação ao eirado, a casa. Mas indo até o livro do Apocalipse, capítulo 5 para diante, eu gostaria de ler um pequeno trecho com você. Essas coisas é para que nós, igreja de Deus, e você que talvez não é cristão, se desperte para a realidade desse mundo. Esse mundo está mergulhado no pecado, e a palavra de Deus tem prometido, tem falado isso há muito tempo. Eu não quero ser um profeta apocalíptico falando que o fim está chegando, mas eu quero mostrar que a Bíblia, ela não mente. A Bíblia é verdade, a Bíblia é a verdade de Deus, independente de qualquer coisa. Nunca se viu tantas pessoas desesperadas, alguns perdendo seu emprego, outros perdendo seus negócios, pessoas que deram a vida para montar um comércio, está vendo as coisas ruírem. Tantas coisas têm acontecido nesses dias, pessoas têm chegado ao ponto de entrar num desespero tal, e
Nós temos visto que não existe bálsamo de Gileade para esses casos. Só Jesus pode nos ajudar. Eu queria ler com você aqui. A respeito do capítulo 6. Ele fala que os 4 cavaleiros do Apocalipse traziam fome, traziam pestes. Eu vou ler só um pedacinho aqui. Depois você lê na sua casa. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo servente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, vermelho. E o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E também lhe foi dado uma grande espada. Imagine, irmão, quando esse cavaleiro ele vai trazer um ódio, que esse ódio vai entrar nas pessoas e um vai odiar o outro e um vai querer matar o outro. Essa é uma das desgraças que virá sobre o mundo. Quando abriu o outro selo, ouviu o terceiro servente dizendo: vem. Então eu vi. E eis um cavalo preto, e seu cavaleiro trazia uma balança na mão. E eu ouvi uma voz, como uma voz no meio dos 4 seres viventes. Ele dizia assim: uma medida de trigo por 1 denário. Uma medida de trigo, irmão, é um punhado de trigo. 1 denário, ele é 150 reais. Então imagine um pouquinho de trigo por 150 reais. Aqui está falando de uma fome, de uma escassez tamanha que as pessoas iam passar nesses dias. Não ia ter alimento para as pessoas nesse mundo. Então isso vai acontecer. Um outro está dizendo assim: e eis que eu olhei e vi um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro se chama Morte, e o inferno estava seguindo, e ele foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome e pelas doenças. Então, meus irmãos, olha só, 25% de toda a humanidade, depois do primeiro que já matou homens com esse derramar do ódio, depois o outro que trouxe a escassez de alimento e a carestia, e virá um outro ainda que vai trazer diversas doenças terríveis. E isso é só os primeiros 4 selos. Depois vai vir o 5º selo, depois vai vir o 6º, o 7º, depois vai vir 7 trombetas, todas elas são pragas. E depois as trombetas vai abrir as taças da ira de Deus. Então imagine, eu só falei de 4 selos. Eu nem falei ainda das outras coisas que virão sobre a terra. Então, meu irmão, imagine se nós já estamos tão preocupados, tão tensos, tão aflitos, tão ansiosos por causa dessa pandemia, que é um dos sinais lá de Mateus 24, que haveria algumas coisas antes da volta de Jesus. Imagine quando a igreja não estiver mais aqui e Deus der ordem aos anjos e os seres viventes começarem a dizer a respeito desses selos, desses cavaleiros. Quão terrível vai ser esses dias. E eu faço um apelo para você hoje, nessa noite, onde você estiver. Faço um apelo para você. Entregue o seu coração a Jesus Cristo. Entregue a sua vida. Confia em Deus agora. Aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. É tempo da graça, da misericórdia de Deus. Eu expliquei a respeito da ciência. Nós não podemos negar a ciência. Nós temos que entender a mecânica das coisas. Não podemos ser ignorantes. Mas nós nunca negaremos aquele que desenvolveu e criou todas as coisas. Nós nunca deixaremos de crer naquele que constituiu tudo que existe. Pelo poder dele, as coisas são assim. Ninguém consegue explicar o universo, nem a criação da vida. Porque somente um pode ter feito tudo isso. Porque somente um pode ter feito do nada todas as coisas existirem. E nós sabemos que ele fez todas as coisas dessa forma. O homem nada mais faz do que entender a forma e a mecânica de como as coisas funcionam. Isso é entendimento e nós chamamos de ciência. Então o cristão tem que entender essas coisas e saber glorificar a Deus por causa e por cada uma delas. Então nós aproveitamos sim da ciência, mas antes da ciência, antes de qualquer coisa, nós sabemos que o nosso Deus, Ele é o Senhor de tudo. E eu faço esse apelo a você.
Ele que constituiu e construiu e fez todas essas coisas, Ele também deu o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário por você e por mim. E nessa noite, aceite a Jesus hoje, não deixe de entregar a sua vida, porque como é breve a vida do homem, como é rápido, quantas pessoas foram para hospitais e nunca mais viram seus parentes, saíram com uma gripe, ou com uma dor, ou com um pouco de falta de ar e não viram seus parentes de volta. Como é rápido a vida de um homem, de uma mulher. Como é frágil a vida de um ser humano, um pequeno vírus. Eu ouvi uma coisa que me chamou a atenção. Me falaram, eu não sei exatamente se isso é verdade, mas se juntássemos todos os vírus da Covid, do mundo inteiro, se pegássemos todos eles, se nós tivéssemos essa capacidade e juntássemos, caberia dentro de um copo. Você já imaginou? Todos os vírus caberia dentro de um copo de água. Esse é um copo está fazendo tudo isso no mundo inteiro. No mundo inteiro. Um único copo. Agora imagine as taças da ira de Deus que estão sendo anunciadas aqui no Apocalipse. Imagine as trombetas dos anjos quando elas tocarem anunciando a ira de Deus, a justiça de Deus. Imagine quando os selos estiverem abertos e forem dado ordens para os cavaleiros saírem dos seus lugares e praticar a justiça, porque o homem pecador, ele não merece nada além da justiça. Mas hoje, até nisso a misericórdia de Deus superabundou. A graça superabundou a justiça. Porque a justiça de Deus, a Bíblia fala que só vai durar 7 anos. E a graça já está durando 2000 anos, praticamente. Desde a época de Jesus, quando Ele anunciou e morreu na cruz, até hoje, a graça tem durado mais de 1983 anos. Quase 2000 anos de graça a partir do derramamento do Pentecostes. E hoje é o seu dia. A palavra de Deus fala que hoje é o dia aceitável do Senhor. Hoje o Evangelho chega até você, você que está me assistindo. Hoje a salvação chegou até você. Hoje essa mensagem de salvação chega até você. Então entregue o seu coração a Cristo. Entregue a sua vida. Eu vou te convidar a fazer essa oração e depois nós vamos ler um último versículo para encerrar essa mensagem. Eu te convido nessa noite a entregar o seu coração e peço, se você está tocado com a mensagem do Evangelho, faça essa oração comigo. Se você já é evangélico, se reconcilie com Deus, se apegue à palavra de Deus, medite na sua lei dia e noite. Não durma brigado com Deus. Fuja do pecado, não dê ouvidos a Satanás, lute contra as suas concupiscências, contra os seus desejos carnais, retire a mágoa, o ódio, o pecado dos seus olhos e busque sempre estar na presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Não permita que o Espírito Santo se esfrie em você, não extingua o Espírito que vive em você, que foi nos dado como presente de Deus. Não permita que isso aconteça na sua vida, meu irmão. E se você hoje não é cristão, se entregue a Jesus. Se entregue a Jesus, porque ser cristão é ser filho de Deus. Ser cristão é aceitar o testemunho de Jesus em que Ele morreu na cruz por nós, através do seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por nós. Eu queria te convidar a essa oração. Abaixe os seus olhos. Senhor nosso Deus, agora nessa noite, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor venha, Senhor Deus, tocar no coração de cada um e aquele, Senhor Deus, que levanta a sua mão nessa noite, ó Pai. Recebe ele como teu filho, Senhor. Eu te peço, Senhor Deus, seja Senhor da vida dele. Ó Pai, seja Salvador da vida destes, ó Pai. Ó Pai, eu te peço agora em nome de Jesus, ó Pai. Tira todo o medo, toda angústia, Senhor Deus. Ó Pai, perdoa os seus pecados, ó Pai. Todo medo da morte, ó Pai. Como tua palavra diz, ó Pai. Todo medo vai embora, porque o seu amor preenche o espaço, Senhor, que estava vazio, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, toma este agora, Pai. Escreve, Senhor Deus, o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Ó Pai, para que ele seja salvo do dia da tua ira e que ele possa, Senhor Deus, fazer parte daqueles que são selados pelo teu Espírito Santo. E que ele possa, Senhor Deus, ouvir, Senhor Deus, o dia
que o Senhor há de bradar, Senhor Deus, das nuvens, ó Pai, e levar todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus a estar contigo, salvos para sempre, no reino do nosso Deus, para que sejamos, Senhor Deus, para sempre, ó Pai, para sempre, ó, gratos a Ti, ó Pai, pelas Tuas misericórdias. Senhor, também peço para aquele que está, Senhor Deus, distante de Ti, com o seu coração dividido, ó Pai, que o Senhor agora restaura o meu irmão, restaura a sua família, restaura a sua casa, Pai, que ele possa fazer uma nova aliança contigo, que ele possa entender os dias que estamos passando, que ele possa glorificar, ó Pai, e protege, Senhor Deus, a cada um, ó Pai, de todo mal. Conforta e consola aqueles, Senhor Deus, que estão passando, Senhor Deus, pela perda e pela tristeza, Senhor Deus. Eu te peço, Senhor Deus, consola cada um, ó Pai. Ó Pai, entra, Senhor Deus, com conforto nos seus corações, para que eles possam, Senhor Deus, ser supridos nesses momentos difíceis e que toda a sua igreja seja unida, Senhor Deus, para que juntos choremos, ó Pai. Juntos choremos, ó Pai, nesses dias difíceis, ó Pai. Pedimos que tenha misericórdia, Pai, porque a Tua igreja precisa ser sal e luz nessa terra. Pedimos que tenha misericórdia, Jesus, desse mundo. Em nome de Jesus que eu oro e te peço, meu Deus, que Deus te abençoe. Se você entregou a sua vida a Jesus, se firme. Se você quiser entrar em contato conosco para pedir alguma ajuda, entre em contato. Nós temos os nossos endereços nos nossos canais, aí junto com o nosso vídeo. Eu queria terminar lendo essa passagem de Apocalipse, capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. E para terminar, diz assim: a cidade não precisa nem de sol nem de lua, para darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão mediante a sua luz, e as suas portas jamais se fecharão de dia e de noite, porque nela não haverá noite. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz, irmãos, glória a Deus, participamos juntos no louvor, ouvimos a palavra que edificou nossa vida, que nos instrui, que vem da parte de Deus para os nossos corações. Nós vamos agora encerrar juntos esse tempo de adoração a Deus, essa reunião, a Assembleia dos Santos, e nós sabemos que nós somos fortes em Cristo Jesus. Antes do pastor estar orando e dando a bênção, eu queria dizer para você que nós estamos contando com a sua ajuda, com a sua fidelidade nos dízimos, nas ofertas. As coisas não pararam, de acontecer. Nós temos suprido pessoas, nós temos também as despesas da igreja, e nós sabemos que quem sustenta tudo isso é o Senhor através das nossas vidas. Aquilo que nós entregamos com amor, com responsabilidade, e com alegria no nosso coração. Que você que realmente tem nos ajudado no sustento dessa casa, no sustento de tantas coisas que nós precisamos na igreja, de ajudar as pessoas que estão necessitadas, que você seja grandemente abençoado, que você seja suprido em todas as coisas, porque o nosso Deus é fiel e nos dá, além daquilo que nós pedimos e pensamos. Que Deus te abençoe. Nós temos aí na sua frente, as contas da igreja, o Pix, que você seja o nosso ajudador em todo esse tempo.
Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar então, consagrando as nossas ofertas e também pedindo a Deus a bênção sobre os nossos lares, sobre a nossa saúde, sobre tudo. Amém. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora, Pai, estar consagrando, Pai, a nossa oferta de amor ao Senhor. O Pai, os dízimos, ofertas que nós fazemos, são do nosso coração para servir ao Senhor com a nossa renda. Pai querido, que o Senhor multiplique essa renda, que o Senhor faça prosperar todos aqueles, ó Pai, que são fiéis ao Senhor, porque todo aquele que busca no Senhor encontra. Por isso, Pai querido, em nome de Jesus, abençoa a todos os membros da comunidade, dando, Senhor, a eles o sustento, dando, Senhor, a eles a capacidade, Senhor, de suprir os seus lares com abundância e podendo ajudar outros também que estão em necessidade. Nós colocamos isso diante de Ti, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos estar encerrando, então, a nossa reunião dessa noite, depois da palavra abençoada do pastor Eduardo, né? Podendo, durante toda essa semana, estar meditando nessa palavra, para que ela frutifique na nossa vida. Nós estamos distanciados, mas não distantes. Nós estamos afastados uns dos outros, mas nós não estamos afastados em amor. Por isso, nós continuamos juntos, independente de qualquer coisa. Vamos orar, então, agradecendo por esse culto e encerrando com a bênção em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos agora encerrar esse culto, Pai, que foi um momento especial na Tua presença. E realmente, Pai, o nosso culto tenha sido agradável, Senhor, que os nossos corações, Pai, realmente agradem em todo o tempo ao Senhor, é o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja, irmão, sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra. E o povo de Deus diz, amém, amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Até quinta-feira, se Deus quiser. Amém. Já passei por tanta coisa em minha vida, tantas lutas, tantas provas, tanto choro e alegria no meu coração. Não tem como esquecer. Tô no dia a dia de perceber o teu amor, me envolvendo, seja onde quer que eu for. Tua graça me sustenta e o teu amor comigo está, só pra me mostrar que eu posso te ver em tudo ao meu redor, que eu posso sentir o teu cuidado em mim, que eu posso perceber que você faz questão de me surpreender. Eu posso me achegar ao teu coração e sentir a tua paz. Eu posso me achegar ao teu coração